culto gostoso, onde a gente sente esse amor. Eu tô me controlando aqui, para não parar, e não ajoelhar, e ficar ali com Ele, e olhando e contemplando Ele, porque Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui, mas hoje eu tô entendendo melhor isso. O problema não é Ele estar, o problema é nós entendermos que Ele está, é nós respondermos a isso. E eu sinto hoje meu espírito muito conectado com o Senhor. Eu sei que Jesus tem algo especial para você, mas você precisa permitir, dar uma resposta. Então, quando Ele vai falando no teu coração, responda a Ele, dá uma resposta a Ele. Sabe, é momento da gente tirar tudo que a gente entende. É momento de esvaziar o nosso pensamento de conhecimento, para que Ele possa derramar conhecimento sobre nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Estamos juntos. junto. Um só, um Senhor. Aleluia. Hoje, eu quero trazer uma mensagem. Nós ministramos no começo do ano sobre o Kairós de Deus, que estamos vivendo no ano do Kairós. Sabe, é muito importante quando um profeta traz uma palavra, quando o seu líder, a tua direção, aquilo que Deus instituiu na sua vida, e ela aponta para você um caminho. É muito importante a gente olhar para esse caminho e começar a andar segundo os nossos olhos estão vendo aquilo que Deus está nos direcionando. Porque Deus ele vai usar a sua liderança para te direcionar. E já fazem 4 meses que nós falamos sobre o Kairós. O Kairós de Deus é um momento exato aonde o agir de Deus encontra a nossa vida, amém? Aonde o favor de Deus nos encontra, aonde os milagres de Deus, sabe, acessa esse tempo nosso, ou em outras palavras, um tempo perfeito. Foi no Kairós de Deus que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi no Kairós de Deus que todos os milagres na Bíblia aconteceram no tempo exato, porque o nosso Deus é um Deus de exatidão, amém? Posso ver um glória a Deus por isso? Então, não deixe o inimigo colocar algo no teu coração, já de cara, vamos começar assim, tá? Não deixe o inimigo colocar aqui, a bênção do Senhor demora, os milagres de Deus é tardio. Não é verdade, isso é a maior mentira. O Senhor, Ele não está atrasado na tua vida, posso ouvir um amém? E a convicção disso vai nos levar a viver as promessas e os propósitos que Deus tem para nós, amém? Então, como nós falamos sobre essa questão, nós demos algumas instruções no começo do ano, e os nossos ministros aqui também pregaram sobre isso, e as palavras que Deus veio nos trazendo ao longo desse tempo, ela sempre é direcionada, ela sempre tem uma direção para que a gente ande, para que a gente viva, para que a gente experimente, porque elas são o mapa, o caminho, as estratégias que Deus está dando para o teu povo, para que a gente possa tomar posse das promessas que Deus tem para a nossa vida, bem? Glória a Deus. Então entenda bem isso, deixe isso muito claro dentro do teu coração. A mensagem de Deus, a palavra de Deus, a profecia, ela tem como exortar-nos, nos encorajarmos, ela tem o seu princípio em edificar a nossa vida. A palavra anunciada traz edificação, construção e também consolo sobre as nossas vidas. E eu quero agradecer sobre a vida do Wagner e da Beth, porque quando a gente sai do normal, a gente se torna, como é que eu posso dizer, excelente. Muito obrigado, meu amor. A gente se torna excelente. Sabe, fazer as coisas certas é muito bom. Fazer as coisas corretas é bom. Mas fazer as coisas corretas com excelência é andar na vontade de Deus. Aleluia, aplauda Jesus por isso. E por que eu estou dizendo isso? Você recebeu um bombonzinho? Se você não recebeu é que acabou, que pena, é porque você chegou atrasado no culto também, né? Mas eu acredito que todos aqui receberam um bombonzinho. Levanta a mão, quem recebeu levanta a mão. Quem não recebeu eu já sei que chegou atrasado no culto, hein? Muito bem. Bom, e nesse bombom tinha, eu acho que nem é o bombom, né? Mas é um versículo. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar com você desde o começo do culto. Quando eu recebi o meu versículo, o Wagner falou assim: olha, essa palavra ela é doce como esse bombom.
Eita Deus! E quando eu abri, estava exatamente algo, eu ouvi a voz do Senhor falando fortemente ao meu coração: não temas, porque eu sou contigo. Cara, foi muito edificante. Fez isso encher meu coração de paz e de alegria. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus é tudo para nós. Se nós temos a palavra, nós temos tudo. Nós temos Jesus. Jesus é a palavra. Fala, uau! Glória a Deus! Tá. E por que então que eu estou trazendo isso? Porque o Senhor tem falado muito conosco. O Senhor tem ministrado muito ao nosso coração, no nosso espírito. E a forma da comunicação que nós recebemos de Deus é ouvindo. Fala, ouvindo. Porque o que nós vamos ouvir vai ser a maneira que nós vamos agir. Então, para que a gente não perca o timer, para que a gente não perca o momento que Jesus está passando sobre as nossas vidas, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente não murmure como os filhos de Israel murmuraram no deserto, nós precisamos estar conectados, com os ouvidos atentos, com os ouvidos sempre dispostos a ouvir a mensagem de Deus. Aleluia! Eu estou gritando? Muito bem, glória a Deus, está ótimo o som. Aleluia, parabéns, Everton. Hoje você fez com excelência, meu irmão. Está tudo maravilhoso. Não que você não faça, querido. Então o tema do nosso sermão, põe para a gente aí, é como você ouve, define o que você vive. Como você ouve, define o que você vive. Então o segredo de ter uma fé ativa, de viver grudado com Jesus, está no ouvir. Ouvir a sua mensagem. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, ei, querido. Pode ser querida também. Diga para ela assim, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Mas não me atrapalha não. Sabe? Fala de novo, não me atrapalha não. Não pega o celular não para entrar no WhatsApp. Fala para ela, fala. Porque eu fico te julgando quando você faz isso. Fala. Amém? Pelo menos a gente não peca hoje, amém aqui, né? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Então, para nós entendermos isso, para a gente compreender que como ouço define como eu vivo, eu preciso arrumar uns filtros dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo, porque não é só ouvir, é preciso ter um filtro dentro de nós, aonde essa voz, esse som que nos direciona, que nos guia, que nos conduz, ele irá passar. E se esse filtro estiver com alguns vírus, nós vamos entender de uma forma errada aquilo que é santo, verdadeiro e puro. Vamos compreender, às vezes com dureza, vamos rejeitar. Então nós precisamos corrigir algumas coisas, e eu quero começar agora. Há uma perspectiva correta sobre o futuro. Nós precisamos ter um pensamento segundo as Escrituras em relação ao futuro. Então o ponto de partida é um ajuste na nossa mentalidade em relação às coisas futuras. O que você pensa do seu amanhã? O que você sente no teu coração? Como será o teu amanhã? Aleluia! Muitas pessoas, elas têm um pensamento errado sobre o amanhã. E esses pensamentos, eles não surgiram do nada. Eles são frutos, eles foram sendo formados desde o tempo da sua mocidade, de você se conhecer por gente. Começou-se então a criar uma cultura dentro de você.
Então, pensamentos que fazem a gente errar no futuro, ter uma perspectiva errada do futuro, eles foram criados ao longo do tempo da nossa vida, amém? Glória a Deus. E como esses pensamentos aparecem hoje, como esses pensamentos surgem em nossa mente, quais são os insights, os relances, os momentos que esses pensamentos vêm contaminar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de Cristo dentro do teu coração. Sabe, essas pessoas, elas sempre têm uma questão sobre o futuro, sempre parece ameaçador. É sempre, meu Deus, há uma preocupação pelo amanhã dentro da nossa cabeça. Como vai ser? Será que eu vou conseguir? Há uma expectativa em muitas pessoas que amanhã vai ser pior, que amanhã vai ser mais difícil, né? Até um ditado no nosso meio, a gente fala: olha, quando as coisas estão indo muito bem, se prepara, porque o pior está para acontecer. Quem já pensou assim? Diga amém. Você já começa a falar: ei, amor, vigia. Por quê? Porque essa semana foi muito boa, nós não brigamos, não tivemos dificuldade financeira, nossos filhos está tudo bem, está tudo ótimo. Nós precisamos vigiar, porque o diabo está planejando alguma coisa. Nós temos encarnado dentro do nosso coração, isso tem que ser desprendido hoje, pelo poder da palavra de Deus, amém? Uma ideia dominante, sempre que a gente vai perder, sempre vai acontecer algo de ruim, algo mal vai acontecer, sabe? A esperança que Deus coloca em nossos corações todos os dias é substituído pelo medo, pela incerteza. Posso ouvir um amém? Faz sentido no teu coração isso? Sabe, a gente troca a fé pela sobrevivência. Eu entendo, querido, eu entendo que o Senhor falou para nós que existe o dia mau, existe o dia das lutas, todo dia basta ser o dia mau, mas o Senhor falou para nós não olharmos para ele, não se preocuparmos com esse dia mau. Eu entendo que o Senhor disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele não disse para nós olharmos para as aflições, atentarmos às aflições, esperarmos as aflições. Ele disse para nós atentarmos naquilo que Ele conquistou por nós. E hoje aqui você tomou ceia, você segurou na mão, sabe, a prova daquilo que Ele conquistou por você. Ele te deu vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te empolgar. Deixa o Espírito Santo te encher teu coração, querido. Sabe, e sem perceber, as pessoas começam a viver assim, não esperando o cuidado de Deus. Elas não esperam: ei, meu pai vai agir, meu Deus vai fazer isso, meu Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é benigno, as suas fidelidades duram para sempre, Ele não mente. As pessoas não pensam mais assim, elas pensam mais esperando qual é o próximo problema, qual é o próximo BO, qual é a próxima coisa que vai acontecer. E sabe, amados, nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos parar de ter medo do futuro. Nós temos de parar de ter uma expectativa com colapso, sabe, dos problemas. Vai dar coisa ruim, vai dar alguma coisa. Tira essa expectativa do teu coração, não vai dar nada ruim, sabe? Tira o foco da perseguição, tira o foco das suas dificuldades, porque isso tem te atrapalhado. Isso tem roubado a tua fé. Isso tem minado a esperança que todos os dias o Espírito Santo coloca dentro de você. Aleluia. Provérbios capítulo 4, verso 18. Ele mostra aqui como que é a jornada, a vida dos filhos dos justos. Você é justo? Tem justo aí? Então como que vai ser a nossa história? Sabe, nós não entendemos em que nome de cidade eu vou ir amanhã, o que vai acontecer exatamente comigo amanhã, mas eu tenho uma direção exata do que o Senhor está fazendo na minha vida. E Provérbios capítulo 4, verso 18, nos revela isso. Diz assim: mas a vereda do justo, fala, a vereda dos justos, é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu entendi que você não entendeu, mas eu vou explicar melhor para você. Ele está dizendo aqui que a vereda do justo. E o que é a vereda do justo? O nosso caminho, a nossa história, a nossa jornada, os propósitos que Deus tem para mim e tem para você, as histórias, o que está escrito na palavra dele, que ele escreveu sobre a tua vida, porque ele já escreveu a tua história. E nessa história, os seus pensamentos dizem que são pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de te fazer prosperar e não ficar sem prosperidade, não viver as bênçãos. Então nossa jornada, nosso caminho, essa vereda do justo, ela tem uma direção, ela é como a aurora, a luz da aurora. E sabe, amado, o que é a luz da aurora? Ela mostra um início, um progresso. Toda manhã, querido, o sol nasce, e ele vai tomando o seu lugar, e quando chega no meio-dia, ele está no máximo, no seu ápice, na sua perfeição. A luz da aurora está dizendo que é a vida do justo, a nosso trajeto, nossa caminhada, ela é como a luz da aurora, ela vai sendo, é um processo progressivo. Então nós começamos a nossa caminhada de fé, colocamos nossas expectativas no Senhor, eliminamos todo pensamento contrário a isso, todo pensamento de destruição, e começamos a olhar que Deus começou uma grande obra na nossa vida, um grande propósito em nós. Ele começou a trabalhar em nós, como a luz da aurora. Então nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Além de ser progressivo, tem um início, um start, e isso começou já em nós. Ela também vai brilhando mais e mais. O que é? Um crescimento acumulativo, prosperidade. Hoje eu sei mais do que ontem. Hoje eu conquistei mais do que ontem. Hoje a minha fé está mais forte. Hoje eu estou mais perto do propósito, mais perto das suas promessas, mais perto daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu e você não podemos ter medo do amanhã, porque cada dia que nós vencemos o dia mau, nós estamos mais perto do propósito, mais perto da jornada, mais perto das promessas que Deus tem para a minha e para a tua vida. Aplauda Jesus por isso. E ele diz que essa jornada, ela não é quando isso acaba, ela tem um dia perfeito, ela tem o dia do milagre, ela tem um dia que vai acontecer na tua vida, e é essa a nossa esperança. Ele diz assim: até que seja dia perfeito, até a plenitude, até a maturidade espiritual, até alcançarmos aquilo que Deus prometeu, até que o Senhor venha sobre nós, aleluia. Então o justo caminha, não caminha para a decadência. O justo, a nossa vida com Deus, sabe, por mais que as aparências podem dizer, olha, não está dando muito certo, não está acontecendo. Não, o justo está caminhando para um propósito. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é Jesus, a sua vontade é Deus, o seu querer é Deus, a sua justiça é Deus. A palavra de Deus diz que o início e o meio não justificam os fins. Não chore, amado, não desista, amado, não olhe, não reclame, sabe, não tenha na tua mente uma perspectiva furada do futuro, caída. Ao contrário, lembra, você é a vereda do justo, e como a luz da aurora você vai brilhar, e cada dia mais e mais, até que os milagres, os propósitos e os sonhos de Deus sejam concretos e realizados em tua vida. Aleluia! Para isso nós temos que também entender uma outra coisa. A salvação, ela é uma realidade completa. Muitos de nós temos no coração que quando ouvimos da palavra salvação, se eu pergunto, você é salvo? Arremeta logo ao teu coração a olhar se você não vai para o inferno.
A salvação que nós olhamos, muitas vezes está impregnado dentro da nossa vida, como uma libertação de um destino, onde muita gente tem medo de ir. Deixa eu dizer algo já de cara: o inferno nunca foi feito para você, querido. A Bíblia diz bem claro: o inferno não é para os homens, o inferno é para os demônios, é para Satanás, é para eles, não para nós. Aleluia. Mas a salvação não é somente nos livrar do inferno. Mateus capítulo 1, verso 21 diz o seguinte: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará, fala, salvará o seu povo dos seus pecados. Espera aí. Se salvação, apóstolo, não é só ir para o inferno, o que é salvação? A palavra salvação no grego, o seu original, ela é sozo, como está escrito aí. Fala, sozo. Só para você não esquecer. E o que é o sozo? O sozo de Deus, a salvação de Deus, não é só nos livrar da morte eterna, mas é perdoar as nossas vidas. Então Jesus não só te salvou, mas Ele te perdoou de todos os teus pecados. Ei, querido, quanto isso é convicto dentro do teu coração? Quantas vezes você se sente condenado, acusado, julgado por você mesmo, rejeitando, sabe, a salvação, o sozo de Deus na sua vida? Quantas vezes você tem uma palavra de Deus dizendo que Ele te salvou, em outras palavras, Ele te perdoou, e você diz, não, Senhor, eu não fui perdoado. Por quê? Não, porque eu estou pecando ainda. Não, porque eu erro ainda. Não, porque eu falho ainda. Amado, deixa eu dizer algo. O que você tem feito não anula o que Deus fez por você. E se Ele te perdoou, amado, você está perdoado. Sabe qual que é o problema? O problema é que você precisa tomar posse disso. Para de olhar para o teu erro e olha para aquilo que Ele fez por você. Ei, Ele não esperou você estar legal. Ele não esperou você se arrumar. Ele não esperou você, sabe, parar de pecar. Ele te amou antes de tudo e falou, ó, já está perdoado. Toma posse disso nessa noite, querido. A salvação, o sozo de Deus também tem a ver com a cura. Ele não só te perdoou, ei, a obra é completa. Ele não só nos livrou do inferno, mas Ele nos curou. Toda enfermidade não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Apóstolo, mas ainda tenho dor, tudo isso é uma mentira. Que quer dizer que Deus é mentiroso? Que quer fazer você se atentar? Quantos milagres você já viu que Deus faz? Quantas pessoas você já ouviu que Deus cura? Quantas vezes Deus já te curou? Toma posse. Toma posse. Começa a crer nisso. A salvação não é só isso, mas também é libertação. Ele nos libertou de todas as hóstias da maldade que nos dominavam, de todas as cadeias que nos prendiam, de todas as correntes, de todas as mentiras. A Bíblia diz, Romanos diz, que o pecado, a lei do pecado, a força do pecado, não tem mais poder sobre mim e nem sobre você. A jaula está aberta, querido. Foi quebradas as armadilhas, foi cortadas as amarras. O que eu e você precisamos fazer é sair desse lugar. É você olhar para você e falar, cara, eu estou liberto. O sozo também tem a ver com restauração. Sabe, Deus não só nos livrou do inferno, Deus não só nos perdoou, não só também liberou a cura, não só nos libertou, mas Ele agora está restaurando. Por que adianta ter tudo isso e não ter restauração?
O sozo, a salvação de Deus vem com a restauração. Ele pega aquele que está destruído e Ele restaura. Ele faz de novo novinho, com o propósito que você foi feito para ser, querido. Se nós não tivermos uma realidade completa do que é salvação, a gente vai viver com toda essa graça de Deus e não vamos experimentar o que ela tem para a nossa vida. Salvação não é só restauração, é proteção. A palavra do Senhor diz que Ele nos protege. Quando Ele nos salvou na cruz do Calvário, Ele também trouxe proteção sobre a nossa vida. Também, a salvação também é sustento. O Senhor é o meu sustento, o Senhor é que supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas. A palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. A palavra de Deus tem promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida de prosperidade. Os seus filhos vão prosperar. E esse sustento vem do Senhor. Então nós precisamos entender uma coisa. Precisamos parar de ter uma mentalidade errada do futuro e compreender certo o que é salvação. Entendendo a plenitude da sua salvação, o que ela abrange, eu começo agora a andar nisso, eu começo agora a experimentar disso, amém? Outra coisa, é importantíssimo nós termos para viver esse ano, é ter a esperança de Deus, falar a esperança de Deus, como uma âncora em nosso coração. Fala, como uma âncora. Hebreus capítulo 6, verso 19, diz o seguinte. Gente, hoje nós vamos longe, amém? Você está comigo? Hebreus 6, 19 diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós. Então nós temos que ter uma esperança, uma convicção, um apego à palavra na nossa alma como uma âncora. Talvez a palavra âncora não te remete nada estranho, mas a âncora é a cruz lá, tem uma cruz na âncora. Colocaram uma cruz na âncora. Na verdade é que a nossa âncora está nesta cruz, no que Cristo fez por nós, amém? Mas deixa eu dizer para você, para que serve uma âncora? Para que serve uma âncora? A âncora, ela serve para estabilizar, para parar, para fundamentar, para trazer um alicerce forte para o barco. Na tempestade, nas ondas, nos vendavais, diante dos corais, diante das montanhas, dos rochedos, aonde os barcos vão bater e naufragar, aonde essas ondas tentam afundá-lo, a âncora serve para estabelecer ele, para firmar esse barco ali. Sem a âncora, esse barco fica à deriva. Ele não tem algo que o protege, que o controle, e assim, com certeza, ele vai vir a naufrágio. Se nós não tivermos ancorados, a nossa alma não estiver ancorada na palavra de Deus, se a palavra de Deus ainda há dúvidas, se há incertezas dentro do nosso coração, diante das lutas, das dificuldades da vida, querido, você vai estar à deriva, você não tem direção, você não tem caminho, porque você não tem a palavra. Então a âncora, quando nós temos a convicção que o que Deus está dizendo aqui nessa noite, querido, não é te agradar, não é te convencer de algo, no sentido, escuta, esse lugar é legal, a gente diz, não, é um estilo de vida, é o padrão do reino,
É como um homem de Deus tem que viver. Ele tem que estar ancorado na palavra. Ele tem que estar ancorado na promessa. Eu sei, Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Há salvação sobre mim em todas as áreas da minha vida. E nada muda isso no meu coração. Porque eu estou ancorado nisso. Posso ouvir um amém? Uma outra coisa interessante, ele fala, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, amado. O interior do véu está falando, o que tem no interior do véu, amado? A presença de Deus. Uma fé convicta que nós estamos nesse lugar da presença de Deus. Eu e você estamos protegidos no interior do véu. Como assim, apóstolo? Nesse lugar aonde o precursor é Jesus Cristo. Ele entrou primeiro mostrando o caminho e nos levou agora a sentar com Ele nessas regiões celestiais. Eu e você estamos nesse lugar de presença. Oh, será que não queima teu coração por isso? Olha a tua posição em Cristo, querido. Você não está no lugar de fora, amado. A minha âncora, a minha alma, ela tem convicção que eu estou no lugar de habitação. Aleluia. Filemão, capítulo 1, verso 6. Ele diz assim: para que a comunicação da sua fé seja eficaz. Há uma comunicação de fé entre eu e o céu, amém? Conforme eu respondo em fé, o milagre acontece, as coisas acontecem na nossa vida. Posso ouvir um amém? E ele está dizendo assim o texto, para que isso seja com exatidão, nunca falhe. Para que a comunicação da sua fé seja eficaz, nós precisamos ter uma coisa. Ele continua dizendo, no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Sabe como a nossa fé fica eficaz? Conhecendo tudo que Deus conquistou para nós, tendo convicção de todo o bem que agora está em mim, está em você, das suas promessas, do seu amor, da palavra salvação, do sozo de Deus. Eu tenho convicção disso. Quando isso está ancorado dentro de mim, o manifestar é algo natural. Aleluia. Glória a Deus. Porque a nossa esperança não está em resultados, querido. Nós não podemos colocar a esperança em resultados. Mas a nossa esperança está na posição que nós estamos em Cristo Jesus. Quem eu sou, quem você é, em que lugar você está? Em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou rei, eu sou sacerdote. Você é tudo isso. Eu estou assentado à direita do Deus Pai junto com Jesus, nas regiões celestiais, e debaixo dos meus pés está todos os meus inimigos, porque Ele colocou sobre os teus pés, para que você esteja por cima de tudo isso. Essa é a tua posição. Você precisa se enxergar dessa maneira. Aleluia. Para isso, amado, agora nós entramos no Kairós de Deus. Então, depois que eu corrijo a minha expectativa do futuro, uma perspectiva do futuro, depois que eu entendo que é salvação, e tenho uma esperança ancorada na verdade de Deus, eu começo agora a discernir os tempos. Eu começo agora a ter discernimento dos tempos. O que eu devo fazer, em que momento, como. Eu começo a viver isso. Então, se o problema não é amanhã em si, mas a forma como eu enxergo amanhã. Então eu tenho uma pergunta, agora como eu devo olhar para o tempo que eu estou vivendo? Porque para viver o Kairós de Deus eu preciso entender como eu vou entender esse tempo. Como eu olho para esse tempo? Como eu ajo? O que eu tenho que fazer, Jesus?
Sabe, como eu devo me posicionar dentro do que Deus está fazendo na nossa vida? Sabe, eu acho que essa é uma pergunta que todo crente faz. Qual é o próximo passo, Jesus? O Senhor não fala comigo. Ei, Deus, o que eu devo fazer? E nós queremos uma estratégia bem clara. Olha, faça isso, isso e isso. Acorde tal hora, faz isso, vai em tal lugar, que não sei o que, bababá. A gente sempre procura essas estratégias diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. A Bíblia diz, em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria de fazer. Há um dom, e Deus quer derramar esse dom sobre nós. Um dom de discernir os tempos, de compreender esse tempo, e esse dom já foi dado a nós. O que nós vamos fazer agora? Despertar ele. Amém? Fala assim, eu já tenho o dom. Eu não estou acreditando que você está falando isso. Fala, eu já tenho. Como me convença que você tenha. Eu já tenho. Muito bem, eu vou falar, eu já tenho o dom de discernir os tempos. Eu falo melhor ainda. Sabe? Vou te contar uma coisa. Eu vou falar um segredo. Não conte para ninguém. Eu tenho o dom de discernir os tempos. Gerou curiosidade em você? Se a nossa afirmação não gerar, eu não despertar curiosidade em outras pessoas, é que nem você está acreditando nisso. Amém? Vou falar de novo. Se as nossas afirmações não despertar curiosidade em outras pessoas, é porque nem eu estou acreditando nisso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Discernir os tempos aqui é o kairos. É um tempo oportuno, um momento estratégico. Então, discernimento do tempo é fruto. Nós vamos ter isso, ele é fruto. Então não é uma caixinha, umas vias de regras, número 1, número 2, número 3, número 4. Não, me perdoe se isso te frustrou. Mas ter discernimento dos tempos é fruto de um relacionamento com Deus. Sabe quem discerne os tempos? Quem se relaciona com Deus. Então isso não é uma informação. Eu não posso trazer uma informação para você. É a tua vida com Deus. Isso é muito bom, porque isso gera dependência de Deus. Então discernir os tempos é desenvolver. Nós, para discernirmos o tempo, nós precisamos desenvolver. Primeiro passo, fundamento na palavra. Amados, se nós não tivermos as escrituras no nosso coração, se não lermos as escrituras, nós não vamos conseguir discernir o tempo e o que Deus está fazendo. A palavra de Deus diz que a sua mensagem ela é luz para o nosso caminho. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então muitas vezes nós estamos achando que é isso. Mas se não tivermos a palavra, a intenção do nosso coração pode estar errada. E nós fazemos as coisas certas, mas da maneira errada. Por isso ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estivermos fundamentados na palavra, nós não vamos conseguir discernir o que tem de intenção dentro do meu coração. E eu não vou conseguir ter luz, clareza para os próximos passos. Posso ouvir um amém? Uma outra coisa que nós precisamos para discernir os tempos é sensibilidade no espírito. O Senhor disse que enviaria o seu espírito e ele nos faria lembrar tudo o que ele nos ensinou. O Espírito Santo está sobre você. Mas a Bíblia diz também, não endureceis o vosso coração quando o Espírito de Deus falar com vocês. Não desprezai o Espírito, não entristeceis o Espírito. Isso significa que nós podemos ignorar o Espírito que está em nós.
Isso significa que nós podemos rejeitar a presença de Deus que habita constantemente dentro de nós. E discernir os tempos tem que ter sensibilidade espiritual, tem que saber ouvir a voz de Deus, tem que responder a ela. Então Deus está tocando o teu coração, Deus está ministrando, está falando para você: eu estou aqui, eu estou falando com você. Sabe, na hora que eu recebi aquele papelzinho e a palavra de Deus, não temas, eu ouvi o Espírito Santo chacoalhando o meu ser. E eu fiquei grandão. Uau! Thank you, Jesus. Eu treinar meu inglês, logo eu vou para fora, em nome de Jesus. Vou pregar lá. Thank you, Jesus for my life. Aí o tradutor fala: obrigado, Jesus, pela minha vida. Eu tenho que ter essa sensibilidade, querido. Sabe, quantas vezes você teve a sensibilidade de ouvir o Espírito, porque ele é educado, ele é gentil, ele é violento, quando o poder vem, ele é extraordinário, ele é poderoso. E ser educado e gentil não é fraqueza, amado, mas é a forma que ele te ama e te respeita. Quantas vezes você já rejeitou a voz do Senhor? Quantas vezes o Espírito Santo falou: não faz isso, e você fez? Quantas vezes o Espírito Santo falou: olha, você foi perdoado, e você: não, eu não aceito isso, e ficou lá toda triste, chorado, depressivo. Responda com sensibilidade o Espírito de Deus. E quantas vezes você obedeceu e deu certo? Dá um glória a Deus aí. Sabe, amado, não endureça o teu coração, não. Não pensa que você é espiritual o suficiente para isso. Eu estou apelando aqui no meu coração com muita dor, com muita tristeza. Mas não faz isso não. Eu sei que você tem ouvido a voz do Senhor. Eu sei que o Senhor tem tocado o teu coração. O Espírito Santo tem falado com você, tentado te fortalecer, te levantar, te tirar a esperança. Mas você tem endurecido. Você tem dito que é do teu jeito, que é da tua vontade. Você está muito forte. Cede para Ele. Deixa Ele vencer na tua vida nessa noite. Deixa a sua história ser mudada. Hoje é um tempo do Kairos sobre você. Terceiro ponto: dependência de Deus, amado. Nós falamos semana passada que a obediência é um caminho dos que se confiam. Quem confia no Senhor obedece. E ser dependente de Deus, querido, você para de confiar em si mesmo. Você deixa a sua vontade para fazer as vontades do Senhor. Isso é ser dependente de Deus. É dependente de Deus em tudo. Hoje nós estávamos ministrando aliança e um casal disse assim: sabe, apóstolo, você nos ensinou e isso está mudando a nossa vida. Nós perguntar para Deus nas pequenas coisas o que Ele quer que a gente faça, e isso começou a melhorar no nosso casamento. As brigas pararam, nós sempre vamos agora no Senhor e estamos ali sendo dependentes dEle. E aí agora não há mais guerra dentro da minha casa, não há mais gritaria dentro do meu lar. Ei, jovens, aprendam algo. O instinto, a cultura está dizendo para vocês assim, vocês vão fazer 18, vocês vão ter dinheiro, vocês vão ter independência, vocês vão decidir a vida de vocês, mas joga isso fora. A vida de vocês é decidida pela vontade de Deus. Quanto mais vocês se atentarem à vontade de Deus, o mais vocês vão andar no propósito que Ele tem para a vida de vocês. Não queiram ser independentes, ao contrário, dependam todos os dias, todas as horas de Deus. Porque os nossos pais, os seus pais, fizeram errado. E vocês sabem o quanto nós sofremos. Vocês conhecem a história de cada um de nós. Posso ouvir um amém? E por último, amado, discernir os tempos também há uma necessidade de estarmos alinhados como um corpo. Sozinho aqui ninguém discerne tempo.
Issacar era um das 12 tribos. A tribo de Issacar não ia discernir tempo fora das 12. A Bíblia diz que nós somos um corpo. É nesse lugar aqui que Deus estabeleceu tempo sobre a tua vida, estratégia sobre você. É nesse lugar que você recebeu uma palavra de direção. É nesse lugar que um irmão cheio do Espírito de Deus trouxe uma profecia ao teu coração. É nesse lugar que você foi exortado. É nesse lugar que você foi ensinado. Se não estivermos como um corpo, se não formos uma igreja unida, nós não vamos conseguir ter discernimento de tempos. Isso são pontos que nós vamos andar, nós vamos guardar, alinhar, e quando andamos nisso, o discernimento começa a descer, como um download. Aquilo começa a fazer parte da minha vida. Posso ouvir um amém? Compreendendo essas 4 ações, eu mudo a minha expectativa do futuro, coloco uma expectativa correta, entendo que a salvação ela tem uma plenitude, ela não é só me libertar do inferno, ela é completa. Deus fez tudo, toda a salvação, tudo que eu preciso já está em Cristo Jesus e no seu amor por mim. A esperança como a âncora, eu começo agora a firmar minha alma nisso, essa é a verdade. Eu começo agora a entender que, esse discernimento, eu ando nesse discernimento, agora eu estou apto para viver o padrão do reino de Deus. Agora o Kairos de Deus, ele é constante na minha vida. A cada segundo, a cada milésimo de segundo, eu estou andando na vontade de Deus. Eu sou convicto disso. Não importa para onde eu vou, para a direita ou para a esquerda. Abraão disse para Ló: escolhe, querido. Escolhe. Você quer o melhor que para mim parece ser o pior? Escolhe. Porque eu estou na vontade de Deus. Se você escolher o campo, eu vou para as pedras. Se você escolher a pedra, eu vou para os campos. Eu não importa onde eu vou estar no tempo de Deus. Aleluia. Isso te empolga? Então vamos entender agora o padrão do reino. 2 Coríntios capítulo 20, verso 1, diz o seguinte. Desculpa, é Crônicas, não é Coríntios. É um pouco da, sei lá do que. Como é que fala? Que lê uma coisa, vê uma coisa e lê outra? Dislexia? Eu não tenho nada disso, eu fui curado em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, detém, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então presta atenção, Gedi. Presta atenção no cenário espiritual, amado. Isso aqui está falando da nossa vida, do dia mal, das circunstâncias da nossa história. Não para que a gente tenha uma perspectiva, mas um dia, um momento, alguns segundos, eu não sei em que momento, haverá guerra. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em guerra. Amém? Há uma guerra espiritual. A Bíblia diz: olha, o diabo, seu adversário, está ao derredor, procurando brechas, ou procurando ocasiões para te destruir. Posso ouvir um amém? Então nós temos que entender o seguinte: o estado é de alerta, é de guerra, mas não de uma guerra onde há uma possibilidade de nós perdermos. Uma guerra onde Cristo já venceu, aonde já somos vencedores. Então há um padrão no reino de Deus, para aqueles que entendem que estão em guerra, para aqueles que entendem constantemente o seu estado de guerra. Do nada, aqui, nós vemos
3 povos se unindo para se levantar e guerrear contra o rei Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá. 3 povos, 3 nações. E eu, ousadamente, trazendo para os nossos dias de hoje, o que são 3 povos, 3 áreas das nossas vidas, que constantemente, todos os dias, a todo momento, há uma guerra acontecendo. Então eu classifiquei os amonitas, o primeiro povo aqui em guerra, com uma pressão emocional. Sabe, amado, quantas vezes por dia você é pressionado, é colocado na parede, é colocado em questão sobre a sua vida emocional? Quantas vezes você acorda feliz e de repente você começa a se sentir mal, a se sentir angustiado, a se sentir indigno, a se sentir sozinho, a achar que nada está dando certo? Quantas vezes essa pressão emocional te persegue? Quantas vezes o medo, sabe, tem batido na tua porta? É uma notícia, é um murmurinho aqui, é algo que saiu do teu controle, e aí o medo começa a dominar você. Então, quantas vezes nós estamos numa guerra onde o ataque é interno? É minha alma, é meus pensamentos. A ciência dá nome como depressão, ansiedade. Hein? Quantas vezes essa guerra se levanta contra a tua vida? Insegurança, sentimento de abandono, e tudo está aqui, ó. Os moabitas, eles falam sobre a pressão estratégica e uma oposição externa. Quantas vezes, querido, do nada as circunstâncias mudam. Você é mandado embora do teu emprego, você cata uma traição, você percebe que alguém falou mal de você. Quantas vezes as circunstâncias ao seu redor mudam? É um acidente, é alguém que você perde, é alguma coisa que é uma notícia ruim, é uma doença. Quantas vezes nós estamos envolvidos nessa guerra? Quantas vezes, querido, sabe, pessoas se levantam contra você? Quantas vezes, amado, o sistema está dizendo: ei, vai dar ruim, cara. A gasolina aumentou, a comida está aumentando, o seu salário não aumenta. As notícias é que o crente daqui a uns tempos não vai poder mais pregar, porque estão sendo processados. Há uma, nem sei os nomes que tem, mas falando aí, é só falar mal de alguma coisa que já deu ruim. É só pregar a palavra que vai dar ruim. Então, glória a Deus, um dia vocês vão ver o preso e vão me visitar. Pelo menos mandar uma cartinha lá. Apóstolo, glória a Deus, você está aí. Porque eu vou estar pregando para os presos lá. Estamos juntos, ó. Estamos juntos, senhor. Vou lembrar o senhor, hein? Os edomitas, amado, fala das pressões relacionais, dos conflitos próximos. Sabe quantas vezes o problema está dentro da nossa família, amado? Hein? Quantas vezes os problemas estão no relacionamento, a guerra está formada perto das pessoas próximas de você? Pergunta: estamos em guerra? Constantemente. Sabe, e o interessante é que essa guerra, quando Josafá recebe a notícia, é assim, ó, não é coisinha boba não, filho. Uma grande multidão está vindo aí. E o cara que estava anunciando, ele ainda fala assim: não, ó, e eis que já está na porta o negócio aí. Não dá tempo nem de você se arrumar, não dá tempo nem de você pegar as suas traias e correr, porque os caras já estão aí. Não é assim que acontece na tua vida, amado? De repente o pensamento te cata, de repente a multidão de pensamentos te leva para baixo, de repente, sabe, alguém da sua família fala algo que você não gosta, alguém que você ama aqui na igreja te trai, conta um segredo teu, sabe, querido, de repente algo acontece,
e já está aqui na nossa porta. E isso tudo, quando aparece, parece muito maior do que nós. Aleluia. Qual foi a reação de Josafá diante disso? 2 Crônicas 20, verso 3 diz assim: então Josafá temeu. Fala, temeu. Eu acredito que todos nós vamos ter medo diante das guerras. E nós falamos sobre isso semana passada. Sabe, a maioria das vezes nós olhamos para as guerras das nossas vidas e nós queremos fazer do nosso jeito. E fazer do nosso jeito é esconder o medo. É não pedir socorro. E não dá certo, querido. Você já tentou, você sabe que não dá certo. Josafá, ele temeu. E ele mostrou aqui para nós que não é só ter medo. Porque sentir medo não é o problema, mas deixar o medo dominar é o problema. Se acovardar, se esconder por causa do medo é o problema. E muitas vezes nós nos escondemos, nos acovardamos, mostrando as bravezas, mostrando as grosserias, aumentando o nosso tom de voz, fazendo da nossa maneira. Isso é puro medo. Posso ouvir um amém? Eu tenho tanta coisa para falar, queridos, exemplos, mas o tempo não deixa. Eu vou falar uma coisa sobre isso. Antes, quando eu era um jovem valentão, mas um bunda mole. Mas eu era valentão. Eu queria gritar mais alto. Eu ganhava nas ideias. E um dia eu fui gritar mais alto numa situação, numa briga. O rapaz falou assim, eu não fiz nada. O cara estava apontando para ele, eu? Aí o cara falou, eu? Aí eu falei, é você mesmo, mano. Aí ele pegou e fez assim, o quê, mano? Sacou uma peixeira assim, bem grande. Eu falei, não, mas vamos conversar com calma. Eu achei que ia ganhar no grito. E amado, a gente sempre está achando que vai ganhar no grito. Mas isso é medo escondido. Faz sentido? Se sim, diga amém. Então Josafá temeu. E o que ele fez? E pôs-se a buscar o Senhor. O temor, o medo tem que nos levar ao Senhor. E buscou o Senhor, apregoou um jejum, e todo Judá, epa, não estamos sozinhos nessa. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Nós como igreja precisamos andar juntos. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então que o nosso medo, primeira estratégia, primeira reação de Josafá é ter medo, mas ir no lugar certo. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é aquele que guerreia, é Ele que está na frente, amém? A postura correta. Existe uma forma que as pessoas buscam o Senhor, mas errada. Elas querem impor para o Senhor, elas querem que o Senhor continue fazendo do jeito delas. Olha Deus, olha, lembra que nós ouvimos Jesus falando, Senhor, está pesado, está difícil, se possível, afasta de mim esse cálice. E é isso que eu quero, e eu não quero mais fazer nada. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe, querido, há uma postura certa, uma postura correta de como buscamos ao Senhor. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Josafá está agora buscando o Senhor, e ele está clamando ao Senhor. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Sabe por quê, Deus? Porque em nós não há força. Olha o que Josafá está fazendo. Perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos.
Sabe, amado, aqui a incapacidade humana está sendo reconhecida, não há força, eu não sei como lidar com essa situação. Sabe, é isso que Deus está querendo, que nós vamos buscar Ele com sinceridade. Eu não sei o que eu faço, eu estou aqui te buscando, sabe, eu estou dizendo para o Senhor que eu estou fraco, eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo lidar com aquela outra situação, eu estou dizendo isso. Só que Josafá ele não para aqui, na maioria das pessoas, elas param aqui, se vira, Senhor, faz alguma coisa, resolve o meu problema. Mas a alma de Josafá está ancorada em Jesus. E ele conclui o texto, a sua oração, dizendo assim: olha, nós não temos força, não sabemos, essa multidão que vem contra nós, essas situações de problemas, não sabemos o que iremos fazer, como iremos sair dessa, porém, os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus, porém, a minha fé continua sendo uma só. Ei! Isso é singular, querido. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E a palavra olhos bons é olhos singular, não está no plural. Ela é uma visão, é um foco, é um só Deus, é um só Senhor, é um só Espírito, é uma só palavra. Essa é a postura correta. Dependência total de Deus, ativa. Porém, os nossos olhos, Senhor, eu estou com medo de tudo, eu não tenho força, porém, a minha alma se alegra em Ti. Porém, eu vou dizer: alegra a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvará. Aleluia. Você está cheio do Espírito, amado? Olha a resposta de Deus para Josafá. 2 Crônicas 20:15. E Jaziel, então o povo orou, você orou, mas porque o povo está na congregação dos santos, os santos se levantam para declarar a resposta de Deus. Longe desse lugar, querido, vai ser difícil você ter resposta de Deus. Aqui é o lugar mais propício para isso. Não que Deus não vá, porque a palavra de Deus diz que aonde nós escondermos, Ele irá atrás de nós. Amém? E Jaziel disse: dai ouvidos. Começa a ouvir, igreja. Muda o canal, o VHF, o Wi-Fi do seu ouvido agora. Conecta no céu, começa a ouvir, presta atenção. Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ouça. Assim o Senhor vos diz: não temais. Só aqui já estava bom. Mas Deus não para aqui. O nosso Deus é um Deus de abundância. Ele diz assim: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. Está ouvindo? Não temas, nem se assuste quando a multidão de pensamento te atormentar. Por causa disso, escuta mais um pouquinho, porque o texto está dizendo que Deus respondeu assim, Jesus respondeu para ele assim: pois essa guerra não é sua, é minha. Está entendendo? Pois esta peleja não é vossa, senão de Deus. É Deus que vai lutar por você, querido. Não é tua essa guerra. Olha o verso 17, o que ele diz: nesta peleja, Deus falando, nessa sua batalha,
nessa sua guerra diária, no nosso dia a dia, com esses inimigos se levantando contra as nossas vidas, de surpresa, essa grande multidão. Ei, nesses momentos, nesta peleja, não tereis que pelejar. Cadê o ouvido espiritual aí? Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Veja o sozo, veja a prosperidade, veja a cura, veja o perdão, veja a libertação. Ei, escuta, igreja. Não volta para trás não, fica parado aí. Estratégia. Porque essa luta é do Senhor. Ele está falando que é Ele que luta. Não foi assim na sua vida, minha irmã? Você falou para mim, meu bem, eu preciso disso, estou sofrendo. Eu falei, fica quietinha aí. Ela até não gostou, eu acho que eu falei para ela. Eu estou a fim de desistir. Eu falei, fica quieta. Não, você não está entendendo, eu quero desistir, você tem que falar outra coisa para mim. Ela, você tem que falar assim, por favor, fica, não desiste, você é muito importante. Eu falei, fica quieta, porque o Senhor vai fazer. 2 semanas depois ela veio contar um testemunho para mim, da obra impossível que Deus fez na vida dela. Não é verdade, minha irmã? Olha só. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque amanhã sai-lhes ao encontro. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amanhã, levanta a tua cabeça, levanta o teu coração, levanta a esperança dentro de você e vá viver a vida, vai viver o seu dia, porque o Senhor é contigo. Aí vem a estratégia agora de Deus. 2 Crônicas 20. E pela manhã cedo, se levantaram, como Deus falou, levanta. Ei, querido, se posiciona. Se levanta. E saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, agora presta atenção, pôs-se em pé Josafá e disse. Sabe, amado, Deus falou esses dias com a gente. Ele falou através da boca do pastor Luiz, que o Espírito é movimento. Ele falou que o Espírito, ele está se movendo, ele se move diante das águas paradas. E se o Espírito está em mim, eu preciso me mover no Espírito. Eu preciso estar sensível à voz de Deus. Nós precisamos tornar esses cultos aqui, sabe, mais movimento. Nós estamos aqui adorando, eu sei que a adoração é linda, eu sei que a sinceridade na forma da gente adorar, na mansidão, sabe, na contemplação, mas há um momento de nós se movermos. Há um momento de você mostrar euforia. Há um momento de posicionarmos. Um exército que não faz barulho não amedronta outro exército. Ele já está por vencido. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Josafá se pôs em pé. Presta atenção. Qual era a ordem de comando? Seja feliz, acorda cedo amanhã, vai enfrentar seu dia, vai encarar a sua vida, amém? O que Josafá fez? Ele acordou cedo. Ele se levantou. Ele se pôs em pé. Começou a andar. Ele orou. Ele temeu. Ele orou. Ele pediu, ele foi buscar o Senhor. Agora, ele ouviu uma palavra do Senhor, e o Senhor falou, levanta. E agora o que Josafá faz? Ele se posiciona. Sabe, a única coisa que Deus falou para ele é para ele não temer e não se assustar, que essa guerra não é dele, é do Senhor. E é a única coisa que ele precisa saber também, amado. Posso ouvir um amém? Então amanhã você levanta. E seja o homem de Deus e a mulher de Deus que o Senhor quer que você seja.
Para de olhar para os problemas, porque é isso que está fazendo, atrapalhando a tua vida, fazendo você ter medo. Aleluia. Vou continuar o texto aqui. Agora Josafá se posicionando, o que acontece? O Espírito se move. Começa a posicionar teu coração, você vai sentir o Espírito se mover. O Espírito se move. E agora Josafá, tomado pelo Espírito, levanta a voz diante de toda Israel e disse: ouça Israel. Amado, ser cheio do Espírito Santo é obedecê-lo. Ser cheio do Espírito Santo é andar naquilo que Ele te direciona. Automaticamente aquilo vai te empoderar. E daqui a pouco você está profetizando, daqui a pouco você está declarando, daqui a pouco você está agindo no sobrenatural de uma forma totalmente doida para o mundo, mas sã, verdadeira e poderosa no Senhor. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo. Mais uma vez, Josafá se une com a igreja. Um só corpo. Uma unidade. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Diga, cantores, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Espera aí, olha a estratégia que Deus está dando. Talvez você está precisando de uma estratégia de Deus, e olha, Deus, o plano é esse, e você vem com suas ideias mirabolantes, e você apresenta aquilo para o Senhor, e o Senhor rasga isso. Isso aqui não tem nada a ver, não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa maneira. Primeira coisa, posiciona o teu coração, reconheça, seja dependente de Deus. E aí Josafá se pôs de pé, ele teve medo, ele orou, ele ouviu, ele se posicionou. E ele diz assim: crede no Senhor e você vai estar seguro. Amado, enquanto a nossa fé estiver no Senhor, nós vamos ter segurança. Enquanto nós estivermos crendo no Senhor, nós vamos ter segurança. Mas ele fala uma outra coisa interessante. Ele fala: crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, querido, se você não acreditar na palavra que sai da boca do profeta, não vai ter prosperidade, não vai ter crescimento. Isso aqui vai ser vazio. O Senhor está dizendo, você tem que crer no Senhor, Ele é em primeiro lugar, mas você também tem que crer nos profetas que o Senhor levanta, porque são eles que vão direcionar a tua vida. E aí você precisa crer na palavra que está saindo da boca desse profeta. E nós falamos no começo desse ano que esse ano é o tempo de Deus, dos milagres e tudo que Deus preparou para acontecer na nossa vida. E aí as pessoas ficam assim: será? Apóstolo, não estou vendo. Ei, apóstolo, não está acontecendo. Mas quem recebe está vivendo. Quem crê está prosperando. Porque a promessa está correndo atrás de você que está crendo. Precisa de um sinal. Ei, precisa de um sinal na tua vida. Esse sinal é ter crer no profeta, naquilo que ele está falando, que diz com a palavra. Aí olha só a estratégia. Porque, amado, de novo, o que Josafá precisava? De mais homens, de mais habilidades, de mais armas, pelo menos no mesmo nível do exército inimigo. Mas quando ele começa a se mover no espírito, e ele começa a profetizar, ele fala: crede no Senhor, crede nos profetas, e vocês vão ser salvos, vão ser prósperos, vão estar seguros. Agora é o seguinte: a guerra vai ser assim, estratégia de guerra. Banda de louvor aqui da Atos, pode subir. Vem para a guerra. Escuta só. Sabe por quê? Porque os músicos têm que ir na frente. Quem vai tomar a primeira pedrada é você, Vlad. Pode subir.
É isso que nós... Agora não pode falhar não, hein? Vai no gogó, amém. Olha a estrada. Não, gente, fala a verdade. Deus é doido. Eu amo Jesus, porque Ele faz das coisas loucas para confundir as coisas sábias. Gente, sabe a multidão aí que está contra a tua vida? A grande multidão que se levanta contra a tua vida. Os pensamentos, pessoas, circunstâncias. Sabe como que Deus vai vencer? Ele vai mandar esses caras aí, todos esses frangos aí. Olha a cara desse. De bênção. Te amo. Olha essa aqui. Olha o tamanho do braço dela. Mostra o muque aí. Gente, Deus está colocando sobre a vida dela a responsabilidade de vencer os teus inimigos. Você está aí? Nem vou mostrar o resto da equipe, né? Ordenou os cantores para o Senhor que louvassem majestade, saindo diante dos armados. Eles estão diante dos guerreiros. E o louvor que eles estavam cantando é: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Sabe, enquanto a adoração não tiver nos nossos lábios, não haverá âncora na nossa alma em relação à palavra de Deus. Conhecer a mensagem nos leva a ter uma vida de devoção e de adoração a Deus. O momento decisivo aqui, verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Presta atenção. E ao tempo, no momento, na hora que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, destruídos, aniquilados todos os inimigos. Quando? Ao tempo que começaram com júbilo e louvor. Sabe, amado, existe muita coisa espiritual no meio do louvor, amados. Você não tem noção quando você está adorando aqui, querido, o que Deus está fazendo na tua vida. Os inimigos que Deus está derrubando. Quando você está nesse lugar de adoração, Deus está destruindo muralhas, Deus está destruindo pensamentos, sentimentos, Ele está destruindo aqueles que se levantam contra você. Deus está agindo enquanto você está com os braços erguidos e dizendo que você o ama, que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, amado, não foi no final da luta, não foi quando os inimigos estavam destruídos que eles começaram a adorar. E geralmente nós só começamos a adorar depois que a gente vê os resultados. Geralmente a gente só adora depois que a gente vê, sabe, a conquista, a certeza que deu certo. Ei, Deus não brinca com o nosso sentimento. Deus não está brincando com você. Deus está te fortalecendo. Aleluia. E o que eles cantavam, apóstolo? Eles não cantavam assim: obrigado, Senhor, porque o problema vai cair por terra. Obrigado, Senhor, porque os inimigos vão correr.
obrigado, Senhor, porque a minha vida financeira vai mudar. Eles não cantavam isso. Eles não cantavam, obrigado, Senhor, porque eu estou curado, ou a doença vai embora, ou olhando para o problema. Eles não cantavam dessa maneira. Eles cantavam assim, ó. Eles declarando: Senhor, a tua misericórdia, a tua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom em todo o tempo. Eles estavam cantando que a graça de Deus não muda, a graça de Deus não muda, ela é sempre sobre nós, ela é sempre por nós. Percebe? Eles não estavam olhando para o exército inimigo mais, queridos. Eles não estavam mais olhando para os problemas. Sabe, a nossa vitória, ela não começa na mudança das circunstâncias, mas ela começa na revelação da graça que nós temos de Deus. Então não é a circunstância mudando para você acreditar na vitória, mas é o quanto você acredita na graça de Deus sobre a tua vida, no amor dele sobre você, naquilo que ele conquistou sobre você. Então não foque no problema, amado, foque no caráter de Deus. Não fique olhando para o problema se ele vai dar certo ou não, se vai acontecer ou não, mas o caráter de Deus é o seguinte: ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele não mente, ele não falha, ele é bondoso, ele é poderoso. Esse é o caráter do nosso Deus, essa é a verdade do nosso Deus. Aleluia! Você pode aplaudi-lo? Sabe o que aconteceu, amado? As pessoas, elas acham que Deus só estava aqui para resolver um problema. E de verdade, amado, tudo que Deus nos deu só para resolver problemas ainda é muito pouco. É muito pouco. É diminuir demais o tamanho do nosso Deus. E o texto mostra isso. Porque depois da guerra vem o despojo. Depois que você adora e vence seus inimigos, vem a recompensa, vem a promessa, vem os milagres, vem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Presta atenção, o padrão do reino. Verso 25 diz assim: e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, para pegar os despojos da guerra, e acharam neles fazendas, riquezas, muitas riquezas, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si. Então Josafá começa a adorar. Os inimigos estão de trás da montanha, eles não estão enxergando, mas eles começam a se levantar de manhã, e quando o exército começa a marchar, os músicos começam a cantar, a música começa a acontecer, e o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Escuta, escuta. Você consegue se ver marchando no meio do deserto? Você começa a se ver se posicionando diante dos seus inimigos. Está se vendo? Oh, rabarakata sorebako. E está lá o nosso coração focado só numa coisa: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Dentro de nós não tem espaço para pensar em inimigos. Dentro de nós não tem espaço para pensar nos problemas. E eles começam a marchar. Eles começam em direção aonde o exército inimigo estava. Ei, amanhã é dia de você se levantar, encarar a vida de uma maneira diferente, encarar a história de uma forma diferente, ir no lugar dos seus inimigos. E sabe o que vai acontecer, querido? Porque nós estamos adorando, porque o Senhor está nos dando estratégia. Quando eles viram o campo do inimigo, todos estavam mortos, todos estavam destruídos, e o que tinha era fartura de bens, fartura de bens. O texto diz que eles demoraram 3 dias para recolher tudo que era riqueza, amado. Sabe, o Senhor não quer só resolver o teu problema, o Senhor não quer só resolver as tuas circunstâncias, mas Ele quer te encher de bênção. A bênção do Senhor é transbordante, amado. Até que o cálice transborde, até que o cálice transborde. Aleluia, aleluia. E aquele lugar foi chamado Vale de Beraca, porque ali é um lugar de bênção. Nós estamos no ano do Kairos, querido, e no ano do Kairos existe uma prioridade. Escuta aqui que eu vou falar. Existe uma prioridade. A palavra de Deus é a nossa prioridade. Ouvir a palavra de Deus é a nossa prioridade. Provérbios capítulo 4, 20 diz: filho meu, atente para as minhas palavras. Ei, presta atenção. Deus está chamando: filho meu, atente para as minhas palavras. Ali ele continua: e as minhas razões, aquilo que eu estou falando, a minha razão, a razão de Deus, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Inclina o ouvido, atente, foco, amado. Nós precisamos ter foco na palavra de Deus. Atentar é inclinar o ouvido, é ter disposição, se dispor. Não apartar os olhos é constância. Constantemente nós vamos andar nisso. E internalizar, guardar no coração. Não é só para estar na nossa cabeça, é para estar queimando aqui dentro todos os dias. O que vai acontecer? Nosso espírito vai ser alimentado. O espírito alimentado, a fé fortalecida. A fé fortalecida, conexão com Deus. E você está conectado, um bom relacionamento. A nossa mente é mudada. Reorganização, correção, mudança, transformação. Olha só o que Deus está dizendo. O corpo começa agora a viver as palavras de Deus e a manifestação dos milagres, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? A Bíblia, ela fala mais uma coisa que nós precisamos entender uma coisa, amado. Como nós estamos ouvindo tudo isso? Aqui, a gente pode entender uma coisa. Mateus 13, 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Sabe, se você não entendeu muito bem o que Deus está falando com você hoje, chega na tua casa, põe um play de novo. Ouve amanhã de novo, ouve de novo, até isso começar a ter lugar, porque se você não entender, o inimigo vai roubar isso de você. Ele vai tirar isso do teu coração, e aí você vai dizer: eu acreditei, mas não deu muito certo. Outra coisa, Marcos capítulo 4, 24 diz assim: considere atentamente o que você está ouvindo. Ei, considere atentamente o que você está ouvindo. Porque nós chegamos no domingo aqui para ouvir a palavra durante uma hora e meia, mas passamos a semana inteira ouvindo o mundo e tudo que nele há. Aleluia. E o texto está dizendo: considere, querido, atentamente o que ouve. Fala: o que ouço. Porque da maneira que você medir, ou seja, da porção que você ouve, o que ouve, você irá refletir, você será medido. Vão olhar para você.
Então, se você ouvir 20% daquilo que Deus está falando a você, quanto de Deus você vai responder? Vai ter atuando na tua vida? 20%. Se você entende 30%, você vai responder, Deus vai agir, manifestar na sua vida 30%. Se você entende 100%, vai ter 100% de manifestação de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Então presta atenção no que você ouve. Olha as redes sociais, as notícias, o ambiente onde você está. Procure ambientes, procure lugares que a palavra de Deus é falada, que os irmãos encorajam uns aos outros. Procure essas pessoas. Não procure pessoas que têm mais problema que você não, que vai dar ruim, querido. E para finalizar, Lucas capítulo 8, verso 18 diz assim: vede pois como ouves. Então olha só, atente, entenda o que você está ouvindo, o que você está ouvindo. Agora ele está dizendo, veja como você ouve. Veja pois como ouve. Sabe, porque não basta ouvir de qualquer forma. Existem aqueles que ouvem superficialmente. Sabe, aqueles que ficam geralmente no fundo da igreja mexendo no celular. De verdade, amado. Quando a gente fala para você assim, ei, não fica conversando aí não fica andando. Não é que a gente é chato, amado. É que a gente está percebendo que você não está ouvindo a mensagem. E tudo aquilo que você está fazendo está sendo em vão. Está sendo superficial. Nós separamos esse tempo para ouvir atentamente. Entendeu, amados? Não chega atrasado, porque você já perdeu bastante coisa que você podia ouvir. Amém? Tem outros que ouvem emocionalmente. Sabe? Olha só que legal. Tem som, tem luz, tem fumaça de vez em quando. Eles cortaram a minha fumaça, mas eu gosto da fumaça. Mas o Senhor vai trazer fumaça aqui em nome de Jesus. Fumaça é a Shekinah dele. Existem bons músicos, ar-condicionado, a atmosfera é boa. Isso mexe no nosso emocional, amém? E a gente fica empolgado. Ah, olha lá que empolgação. Tem os que ouvem com empolgação, mas tem aqueles que ouvem com intencionalidade. Aqueles que sabem o que estão fazendo nesse lugar. Aqueles que ouvem com atenção, meditam, estudam, praticam aquilo que está sendo pregado. A forma como você ouve vai ser a maneira como você vai viver, amém? Eu acredito que hoje Deus abriu os nossos olhos, os nossos ouvidos para muita coisa. Amém?